Boa noite, boa noite. Hoje é vista de prova, né? Então o pessoal já gostaram tanto da nota que nem querem voltar aqui falar comigo, né? Que coisa de outro mundo, né? Tem que começar a dar nota ruim para esses alunos. Vocês vão achar que tá meio embaçado a imagem aqui do lado, mas não é, porque eu tô acessando uma prova do Moodle. Abri uma prova do. Não, né, não dá nem para ler o nome que eu tirei ali, botar para cima da barra. É uma prova do matutino, mas a prova era igual à de vocês, porque como a prova é randômica feita pelo sistema, eu não consigo, eu não tenho ela em Word, então eu estou abrindo uma prova do próprio sistema. Eu recomendo que vocês anotem aí, que vocês verifiquem. Vou resolver a prova inteira, Fábio, uma por uma. Inclusive as discursivas. A de vocês, deixa eu lembrar uma coisa. Não, não foi hoje que eu corrigi. A de vocês já estava corrigida faz tempo, eu só precisava lançar a nota porque. É, é. Mas me acompanha aqui que, tipo assim, como hoje é visto de prova, é uma daquelas aulas institucionais, assim que eu acabar de resolver as 10 questões, que eu tenho conseguido resolver aí em 30 minutos, 40 minutos, a gente termina a nossa aula. E como nós estamos com não é frequência, com uma audiência, pelo visto, bem reduzida, né? Então vamos ver, de repente a gente prestigia vocês aí com um presentinho, com alguma coisa. Mas vamos primeiro fazer, como diz o Alex, vamos primeiro aos costumes. Segunda coisa, com relação aos trabalhos. O que eu fiz? Tinha dois trabalhos lá no Moodle. Tinha aquela peça que era uma metodologia ativa que eu resolvi em sala de aula e devolvi ela na prova para vocês. Ou seja, se o senhorito tivesse feito ela lá junto comigo, estava salvo no seu computador, era só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e mandar para mim. Vou dizer uma coisa que eu achei até estranho. Eu achei acho que umas duas ou três provas, acho que é do noturno, hein? Acho que é do noturno. Ou sei lá, não lembro mais. Eu achei umas duas ou três provas que a pessoa teve a coragem de copiar aquele arquivo da Adidas, lembra? Do segundo bimestre, e mandar para mim. Não tinha nada a ver com a questão aí que eu estava perguntando da desconsideração da personalidade jurídica, não eram os mesmos dados, não era nada. Zerei a questão da pessoa, e não foi uma não, vi umas três ou quatro. Então assim, se a pessoa não está nem lendo o que eu estou perguntando, imagine o que ela está respondendo. Mas são impressões gerais da prova. Do resto, imagino eu que não teve grandes dificuldades, as notas foram muito boas, né? É, como eu estou dizendo, eu acho até que vocês foram pior do que eu pensava, né? Quando eu digo pior do que eu pensava, eu acho que vocês deviam gabaritar, né? Mas muita gente, não acho que não é o caso de vocês, muita gente escreveu muita besteira nas questões, nas discursivas. Ainda bem que valia ali pouco, valia um, né? Cada uma, então mesmo eu zerando uma questão sua, ainda você consegue ficar com 6 ou 5,5 na prova. Mas vamos resolver a prova como um todo. Fiquem aqui presentes certinho, que de repente aqui a gente vale alguma coisa. Mas vamos lá. Essa primeira prova aqui, nós vamos seguir a ordem dessa prova aqui. Você acompanhe. A sua prova não necessariamente ela era nessa ordem aqui. Inclusive as alternativas podem ser a ordem diferente. Acompanhe aqui comigo. Essa questão do Red Bull, eu falei ela na revisão para a prova. Eu vim ali, consegui, achei aquela publicidade, aquela propaganda e perguntei para vocês. O Red Bull é uma publicidade abusiva, inverossímil, desleal, exagero publicitário ou enganosa? Vocês estavam fazendo a prova online, você podia pesquisar até no Dr. Google. Mesmo assim, eu falei na revisão da prova, é considerada abusiva porque coloca em risco a segurança do consumidor. Contei para vocês a experiência americana, que lá é proibida essa propaganda por entenderem que atenta contra a vida do consumidor. Questão facílima nessa prova era letra A correta. Essa 2 aqui, ó, é essa que eu estava falando. Eu repeti para vocês, eu acho que eu não mudei nem os números, aquela atividade que a gente fez em sala no começo do bimestre. Meus futuros colegas advogados, né, estão aí a menos de 60 dias para terminarem o semestre, né? O semestre não. Professor, Oi. a prova não está na ordem que o senhor está falando. O senhor pode
só falar o comecinho do enunciado para eu poder acompanhar? Posso sim. Obrigada. Agora eu tô falando daquela questão discursiva, que é aquela que era para fazer a desconsideração da personalidade jurídica, sabe? Valia 1,5 ponto, 1,5. Como eu estou dizendo, eu só descontei nota de quem colocou outra peça. Se você olhar, inclusive essa prova que eu tô, que está aberta aqui, você não deve estar enxergando direito porque está pequenininha a letra, a maioria dos alunos pegou essa peça aqui da internet. Né? Ah, mas por que você está dizendo isso? Estou dizendo isso porque quando a gente é advogado, quando a gente vai fazer uma peça dessa daqui, a gente não faz esses requerimentos dessa forma. Tá vendo ali, ó, na letra C do requerimento diz assim, ó, que seja oficiada a junta comercial do estado, aí um tracinho, na rua um tracinho, número um tracinho, bairro um tracinho. Eu só posso dizer para vocês que o que eu posso fazer? Eu lamento que o aluno esteja morto de preguiça e que foi no Google e fez um Ctrl C, Ctrl V. Eu, particularmente, olha só o que eu fiz com vocês. Como isso aqui a gente havia feito, eu fiz isso em sala de aula, eu atribuí 1,5 ao trabalho lá, tá lá no Moodle, então quem fez tem 1,5 e repeti na prova com mais 1,5. Então se você tivesse feito uma única vez, você já tinha nesse bimestre 3 pontos garantidos. Se lá você não fez, teve bastante gente que não entregou, você pode olhar lá na nota do seu trabalho que se você só fez as questões, você ficou com 1,6. Ah, mas por que você lançou 1,6? Para você ver que é diferente de 1,5, para você não ficar me perguntando se você não fez o primeiro, você não fez o segundo. Se você só fez o primeiro, tem 1,5. Se você só fez o segundo, tem 1,6. Se fez os dois, tem 3. Poucos os alunos tiveram 3. Entendeu? Então, fica aqui a minha reflexão quanto futuro colega de profissão, que eu acho que assistiu um dia inteiro para fazer a prova. Né? Não estou dizendo que não podia copiar, mas que tivesse feito pelo menos a primeira vez lá da forma correta. Isso aqui vocês vão usar na vida de vocês. Todos os processos ali que eu tenho no escritório que não terminam ali por meio de um pagamento ou de um basta-injude, eles caminham aí para a desconsideração da personalidade jurídica. E não é da primeira vez que o juiz me defere, então assim, é uma matéria bem batida do dia a dia e que eu gostaria muito que vocês tivessem assimilado, que tivessem aqui tido a inspiração de fazer junto comigo. Mas, tudo bem, como eu estou dizendo, eu considerei, não fiquei aqui procurando plágio, até porque se fosse ia dar zero para todo mundo não, né? Para muita gente. Então você avalia 1,5. A próxima questão, aqui nessa prova está enumerado como questão 3, era aquela questão que tem uma gravura do cigarrinhos de chocolate. E eu fiz a seguinte pergunta para vocês. Qual é a modalidade da publicidade indicada? Né, que tem uma interrogação. Existe na modalidade omissiva outra interrogação. Justifique sua resposta. Olha, eu não esperava nenhum tratado jurídico por parte de ninguém. O que eu esperava é que você me respondesse que isso aí é uma propaganda abusiva, né, de acordo com o artigo 37, parágrafo 2º, e sendo ela na modalidade abusiva, ela não permite o desdobramento para a modalidade omissiva. Por quê? Porque como ela é abusiva, ela demanda de uma conduta ativa. Eu acredito, Isabela, mas eu queria que vocês lessem as respostas de alguns alunos, de verdade. Olha, eu não vou mentir, eu dei até risada. Sabe por que eu dei até risada? É claro que o aluno não assistiu a minha aula, é claro que o aluno não leu nenhuma página de nada e resolveu responder isso aí pelo que ele achava, sabe? Teve alguns que responderam para mim que era enganoso, porque o cigarrinho era de chocolate e não era de verdade. Olha, teve outros que ficaram colando coisas da questão do cigarro, verdade. Olha, por isso que eu estou dizendo, eu não ligo, né? Façam o que quiserem aí com o curso, com a disciplina de vocês, né? Eu só acho que o direito consumidor é um ramo que todos têm condições de advogar, seja como de forma profissional ou para fins assim de família, né, ou dos seus próprios casos. E assim, não é no terceiro bimestre aí do seu quinto ano que você está se formando, né, com aulas remotas, que eu acho que é mais tranquilo até para você acompanhar. Aí você vem me dar um chute desse para fora do campo, né?
Eu dei risada e escrevi para a pessoa. Falei, olha, né? A gente não sabe, olha, pode ver que eu não presto, não dá para ver direito quem é o aluno, eu não fico olhando o nome do aluno. Então, assim, se foi algum de vocês, me desculpem. Mas eu escrevi para o aluno, escrevi, ó, você não assistiu a minha aula, né? Poxa vida, né? Volte lá e assiste. Então, isso aqui era questão fácil, pode ver que essa prova aqui, ela me respondeu, ó, essa pessoa me respondeu em 1,5 linha, e eu dei questão correta, porque, como eu estou dizendo, eu não estava procurando pelo em ovo. Eu queria simplesmente verificar se você entendeu que isso aqui é uma publicidade abusiva, que ela não existe na forma omissiva porque ela depende de uma conduta ativa ali do fornecedor, do agressor. Muito simples, não esperava nenhum tratado jurídico, valia 1 ponto. A próxima questão dessa prova é a questão de número 4, ela começa, o enunciado dela é uma linhazinha, ela diz assim, com relação às práticas abusivas, as cobranças de dívida. Eu acho que foi a última aula que a gente deu, entendeu? Letra A, era A, B, C, D, E, era para escolher uma como correta. Letra A, não configure a conduta abusiva a ação do cobrador que ao telefone se apresente ao devedor como oficial de justiça. Isso aqui a gente falou em sala de aula, né? Tinha até uma gravura minha lá nos slides dizendo que você não pode mentir, né? Você pode cobrar, você pode dizer que vai tomar as medidas cabíveis, mas você não pode se passar por um oficial de justiça ou qualquer outra coisa nesse sentido. Não dava para marcar, né? Eu não fiquei nem olhando quem errou essa, quem acertou, mas se você marcou essa, também não assistiu a aula. Letra B. A execução de serviços independe de autorização expressa do consumidor ou prévia elaboração de um orçamento. Não dá para marcar como verdadeira, que salvo engano, ó, artigo 40, né, parágrafos ali, ó, parágrafo 1º, parágrafo 2º, ali já trata dessa questão do orçamento. Então, isso aí também não dá para marcar. Eu vou pular a letra C, porque me parece que ela está correta, né? O que está marcando aqui nessa questão. Vou ler a D e a E, depois a gente volta para C. Letra D. Atua de acordo com os parâmetros legais o banco que exija para a concessão de empréstimo que o cliente adquira a apólice de seguro de vida, visto que a lei faculta o fornecedor a imposição de aquisição conjunta de bens ou serviços. Pelo amor de Deus. Isso aí é prática abusiva da venda casada, acho que é artigo 39, inciso 4, né? Não. Cadê? 1, né? Aqui, ó, a condicionar o fornecimento de produto ou serviço a outro. Não dá para marcar, pelo amor de Deus. Letra E. Não se considera abusiva a luz do CDC entregar ou enviar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou serviço. Também é a prática abusiva do envio, inciso 3º, né, do artigo 39, a gente conversou isso em sala de aula. Voltando para a letra C, que me parece que é a correta dessa questão, diz o seguinte: considere que o gerente de uma loja telefone a um devedor seu, e lhe diga que tomará as medidas judiciais cabíveis caso ele não efetue o pagamento total da dívida. Nessa situação, a atitude do credor não constitui ameaça ou prática abusiva, visto que a legislação vigente prevê a cobrança de dívida como direito do credor em relação ao devedor. Não tem nada de errado aí, me parece que é certinho. Você pode informar a pessoa que você vai tomar as medidas cabíveis, não há problema nenhum. Você só não pode ameaçar, né? Olha, se você não pagar, vou pegar o seu irmão, vou pegar a sua esposa, vou prender, sei lá. Isso não é possível. Mas a letra C era adequada para isso. Questão de número 4. A prova até aqui mais fácil do que isso, só se tivesse dois disso, né? Duas dessas. Questão de número 5. A questão de número 5 é aquela que, nesta prova, é aquela que fala assim: assinar-lhe a opção correta sobre o direito do consumidor. É uma questão de A, B, C, D, E, era para marcar uma das corretas. Então, veja lá, a primeira letrinha dela diz o seguinte: o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica fornecedora basta para o decreto da desconsideração da sua personalidade jurídica, independentemente da verificação da inadimplência da parte devedora. Essa questão a letra A estava falando sobre o artigo 28, né, que fala sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Código de Defesa do Consumidor, teoria menor, mais amplitude de casos, né? Código Civil, teoria maior, restrição ali de possibilidades.
não dá para considerar isso aí correto, porque a segunda parte ali depois da vírgula está dizendo que a pessoa nem deve. Quer dizer, se o fornecedor nem tem dívida com você, por que você acha que você pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica dela, né? Isso não é possível. Letra B. Para fins da desconsideração da personalidade jurídica, o sistema consumerista exige a demonstração do abuso de direito na condução das atividades sociais, embora admita a inversão do ônus probatório nesse requisito. Meus caros colegas, veja, a primeira parte está até correta. Agora, a segunda parte, você admitir que o fornecedor ele vai produzir prova contra ele mesmo em razão da inversão do ônus da prova, não vai dar certo, não é isso que a lei fala, nem no artigo 38 lá, que é a questão da inversão op legis, nem na questão do artigo 6º, inciso 8º. Essa daí, ó, se marcou, tá doido, não tem como. Letra C. Diferentemente do que ocorre na seara civilista, ó, que eu acabei de falar, né, no âmbito do direito do consumidor, o decreto de desconsideração da personalidade jurídica importa na desconsideração do ente. A segunda parte está correta, está falando do direito do consumidor, mas a primeira parte está equivocada porque está falando que diferentemente do que ocorre com o direito civil. Nas duas esferas acontece a mesma coisa, que é a desconsideração da personalidade jurídica naquele ato em específico para atingir o patrimônio não, para trazer o sócio que é responderem, né? Porque a gente fica falando em patrimônio, mas às vezes você pode intimar o sócio, ele simplesmente comparece e paga, né? Se eu fosse um desse aí de desconsiderado aí da personalidade jurídica, eu não ia esperar penhora de bens, eu ia lá efetuar o pagamento, porque eu não ia querer ter um transtorno maior. Então essa daí não dá para marcar também. Eu vou pular a letra D porque me parece que é correta, vou fazer a leitura da E e volto para a letra D. Letra E. Para fins de desconsideração da personalidade jurídica, o sistema consumerista exige apenas a demonstração da fraude, prescindindo de prova do abuso de direito na condução das atividades. Então, veja bem, nós não temos essa questão de prescindir aqui de prova do abuso de direito. No direito do consumidor é a teoria menor, onde nós temos uma amplitude maior de casos. Não dava para marcar isso daí como correta. Vamos ler a letra D, que me parece que é correta. No sistema consumerista, a mera inadimplência do fornecedor permite a desconsideração da personalidade jurídica, pela qual haverá a afetação do patrimônio do sócio. Isso daí seria a transcrição na literalidade ali do conceito da desconsideração no direito do consumidor. Questão 5. Nessa prova, a correta era a letra D. Próxima questão, questão 6. Essa questão aqui eu até dei uma dica para vocês na vista de prova. Eu falei assim, ó, eu estou usando algumas questões que quem elaborou foi a CESP. E a CESP, quando coloca no enunciado, de acordo com a Lei 8.078/90, você tem que abrir o Código de Defesa do Consumidor e considerar exatamente aquilo que está na literalidade do artigo. Então, cuidado com isso, porque vocês vão ver que isso aqui pode ter levado muita gente a erro, né? Letra A. É vedado, ou seja, é proibido ao fornecedor de produtos ou serviços enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou qualquer serviço, ressalvados gratuitos. Essa letra, as pessoas, inclusive eu, quando li a primeira vez, fiquei com vontade de marcar ela. Por quê? Ela não está errada. Mas qual é o problema dessa letra? O problema dessa letra é que o enunciado da questão pede para você marcar de acordo com o CDC. E de acordo com o CDC, essa questão aí da ressalva do gratuito é a doutrina que vem explicar para nós. Não está lá no artigo 39 como prática abusiva essa interpretação da ressalva dos gratuitos. Então você não pode marcar a letra A, porque o enunciado é específico e diz de acordo com a Lei 8.078. Então, não sei se você errou essa, mas na revisão da prova eu expliquei isso. Letra B. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa com relação a produtos ou serviços oferecidos ou apresentados, veicula por qualquer forma ou meio de comunicação, obriga o fornecedor que a vier veicular ou dela se utilizar, apesar de não integrar o contrato que vai vir a ser celebrado. Isso aí está falando da oferta, né? Se eu não me engano, estou conferindo. É o artigo 30, parte final do caput. Ele integra sim o contrato que vai vir a ser celebrado. Então não dá para marcar a letra B como correta. Letra C.
O fornecedor de produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos, excetuando os representantes autônomos. Isso aqui também tem artigo específico, né? Artigo, ele não excetua. Aqui, ó, artigo 34. O fornecedor de produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Não dá para marcar a letra C como correta, aqui contraria o artigo 34. Eu vou pular a letra D, que me parece que é correta, para ler a E e volto para D. Letra E. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição pelo prazo mínimo de 5 anos. Se eu não me engano, ó, exatamente, artigo 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Aí o parágrafo único diz o seguinte: cessada a produção ou importação, a oferta será mantida por período razoável de tempo na forma da lei. Esse período razoável de tempo na forma da lei a gente entende como vida útil do produto. Então essa daí não era 5 anos, muita gente ficou com vontade de marcar, mas quem marcou dançou. Letra D, que é a correta, vamos fazer a conferência, né? Salvo estipulação em contrário, o valor orçário tem validade pelo prazo de 10 dias contado do recebimento pelo consumidor. Isso aqui também é artigo de lei, né? Artigo do orçamento. Artigo 40, parágrafo 1º. Salvo estipulação em contrário, o valor orçário terá validade de 10 dias contados do seu recebimento pelo consumidor. Nesta prova era a letra D, questão facílima, você estava com o código em mãos, não tinha como errar. Questão de número 7, entendeu? Com base no direito do consumidor é possível afirmar que, também era uma questão de ABCDE, vamos ver o que estava dizendo. Letra A. O fornecedor, ainda que demonstre ausência de culpa ou erro excusável, fica obrigado a indenizar o consumidor pelo valor correspondente ao dobro daquele que havia sido cobrado indevidamente. Me parece que esse aí é o parágrafo único do artigo 42, só que o começo da questão ela já se resolve por si próprio, porque quer dizer, demonstrado que não tem culpa ou que o erro seja excusável, a gente conversou isso em sala. O fornecedor está, é uma das excludentes, né? Está desobrigado. Letra B. As informações negativas a respeito do consumidor podem permanecer no banco de dados por um período de até 10 anos. Pelo amor de Deus, isso aí é parágrafo 1º do artigo 43, né? Que diz que o banco de dados aí só pode ser mantido pelo período de 5 anos, né? Estava ali facinho, não tinha como nem você dormir. A gente conversou isso também na revisão de prova. Eu vou pular a letra C, que me parece que é correta, para ler a D, a E e volto na C. Letra D. É permitido aos fornecedores a manutenção de bancos de dados e cadastros inadimplentes sem a necessidade de informação prévia do consumidor. Pelo amor de Deus, você já imaginou que eu posso manter o seu nome lá escrito sem te dar nenhuma informação, nenhuma manutenção? Isso aí não dá para marcar como certo, não. E letra E. Os órgãos de defesa do consumidor na divulgação anual de suas declarações realizadas contra fornecedores são proibidos de divulgar aquelas formuladas por consumidores que se encontrarem inadimplentes. Nossa, você já pensou? Não vai poder fazer a informação porque o consumidor está inadimplente. Não tem como, né? E a letra C, que era correta, o banco de dados e cadastros relativos aos consumidores, incluindo o serviço de proteção ao crédito, são considerados entidades de caráter público. Isso aqui tinha artigo de lei também, ó, parágrafo 4º do 43. Os bancos de dados relativos a consumidores e serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público. Isso aqui não tinha como errar, nessa prova era a letra C. Questão 8. Essa daqui também, vou dizer uma coisa para vocês, só errou quem ficou com preguiça de procurar, né? A 8 era uma questão aberta que falava sobre o correio eletrônico, né, o spam. Veja, se era considerada publicidade enganosa ou abusiva. Você tinha que me responder se você achava que era enganosa ou abusiva, por quê? Teve gente que eu não dei nota mesmo, sabe? Porque a pessoa ficou falando. Falou e não disse se era enganoso ou abusivo. É considerado
Abusiva por quê? Porque fere ali o seu direito à privacidade, ali, à intimidade, concorda? Você pode encher a caixa de e-mail da pessoa e de repente eu estar aguardando um e-mail importante de uma contratação, sei lá, de alguma coisa, e o e-mail não entrar porque já está cheio com o spam dos outros. Então, não é. Isso aí, quase todo mundo acertou, um ou outro que escreveu besteira lá pra mim, que fazer o quê? Espero que não seja o caso de vocês. Então, abusivo porque fere o direito ali à privacidade, à intimidade. Questão 9, né? Já estamos terminando, né? Faltam 2 questões e daí como nós estamos em poucos presentes, né? Acho que vai dar para fazer alguma coisa. Vamos ver. 9. Essa daqui é aquela que era um probleminha, olha, essa questão eu gostei bastante quando eu vi ela. Determinada pessoa jurídica que atua no ramo de venda de móveis e eletrodomésticos ao consumidor iniciou campanha publicitária denominada Queimão de Estoque, em que anunciava a venda de produtos com preços equivalentes a menos da metade do valor de mercado. Ponto. No âmbito dessa campanha, anunciou televisão de LED R$ 1.000. Ponto. Com base no direito das relações de consumo e considerando que o anúncio não se fazia qualquer menção da marca, característica ou outras especificações do produto, assinale a correta. Eu vou pular a letra A, que aqui a questão está me dizendo que essa é a correta. Vamos ler as outras primeiro. Letra B. É considerada enganosa publicidade que induz o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Isso aí é o conceito de publicidade abusiva, não enganosa. Não dá para marcar. Letra C. Havendo discussão quanto à veracidade das informações publicitárias veiculadas, o ônus da prova poderá ser conferido ao consumidor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do fornecedor segundo as regras ordinárias de experiência. Olha, não dá para ter essa inversão, porque nesse caso é a aplicação direta do artigo 38, é a inversão op legis, né? A lei vem e determina como é que será aqui a questão da distribuição do ônus probante. Letra D. Será abusiva a publicidade veiculada pela referida pessoa jurídica se não houver em seus estoques nenhum produto com preço informado. Nesse caso é uma prática abusiva, né? Não é publicidade abusiva. Então era só você ler com calma que você ia ver que não dava para marcar essa daí também. Letra E. É suficiente para atender o direito do consumidor à informação adequada, a menção ao produto e ao preço, sendo desnecessária a apresentação de outros dados característicos ou especificações do produto. Olha, isso aqui é o caput do artigo, salvo engano, 30, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. É o 30 e o 31 que tratam aqui da especificação das coisas. Então, não dava para marcar essa daí como correta. E a letra A. Havendo discussão a respeito da veracidade da correção da informação publicitária, o ônus da prova será por quem patrocinou a veiculação da informação. Isso aí é o artigo 38, facílima, letra A, correta. 10. A 10 está dizendo assim, ó, assinar a opção correspondente à situação hipotética que retrata a prática comercial aceitável de acordo com o CDC. Então vamos ver. Essa aqui também está trazendo a letra A como correta, então eu vou pular a letra A para poder ler as outras e depois voltar aqui para a letra A. Letra B. Uma instituição particular de educação infantil reajustou a mensalidade para além dos índices de inflação e deixou de apresentar para os responsáveis legais das crianças matriculadas a justa causa do referido aumento. Isso aí não dá, isso aí todo mundo já cansou de ver na televisão, que tem que justificar, se eu não me engano tem até lei específica, mas sem nem precisar aprofundar, a gente sabe que tem que apresentar aqui o custo para poder justificar o aumento da mensalidade. Não dá para marcar essa. Letra C. Determinada instituição bancária enviou sem prévia solicitação ou anuência de seus clientes cartão de crédito para residência de determinados correntistas escolhidos em razão do seu alto poder aquisitivo. Ainda que você seja aí um beneficiário de um cartão Black, de um cartão Platinum, né? Mesmo assim, não dá para marcar isso aí como correto, porque seria a prática abusiva do envio de coisa aí para sua casa. Letra D. Em contrato de serviços de uma empresa de engenharia para a construção de um imóvel residencial, embora o consumidor tivesse prazo certo para cumprir a sua prestação de pagar,
a construtora fixou apenas o prazo total de 6 meses para a conclusão da obra, contados a partir do término da fundação do imóvel, sem estabelecer expressamente o prazo para o início ou o término da execução do serviço da fundação da referida obra. Não dá para marcar isso aí correta, que também é uma prática abusiva em deixar ali por parte do fornecedor dados ou prazos que deveriam estar marcados, que a gente conversou em sala de aula. Letra E. O dono de uma loja de sapatos avisou, né, aos outros comerciantes de sapatos do bairro que determinada consumidora, além de habitualmente reclamar da qualidade de produtos ou serviços, já propôs várias ações em face de outros fornecedores. Não dá para marcar isso aí como correto, pelo amor de Deus. E voltando aqui para a letra A, que me parece que era a correta, né? Vamos ler ela. Em uma cidade acometida por uma grave enchente, o dono de um mercado local impôs para a comercialização de água mineral o limite quantitativo máximo de 2 garrafões por consumidor em razão da limitação do seu estoque e a fim de garantir que o maior número de consumidores pudessem ter acesso ao produto. Eu acho que essa daí, ainda que você vai falar, mas poxa, ele pode limitar? A questão fala que é num caso de uma enchente, então é um caso de força maior em que ele não está limitando porque ele quer que você compre menos, ele está limitando para que possa atingir aí o maior número de consumidores. Então nessa prova a questão 10, a correta era a letra A. Vocês têm alguma dúvida sobre as questões aqui que a gente acabou de resolver? Tem dúvidas sobre as notas lá que já estão postadas? Se vocês não têm dúvidas e não tem nada, eu vou fazer uma coisa com vocês. Como nós estamos ali apenas em 6, né, 7, respondem aqui para mim aqui na escrita com o nome de vocês, que eu vou atribuir 0,5 à vista de prova e vou arredondar lá na nota da sua prova. Se você, né, se já ficou com 10, aí não tem como, eu não posso ficar devendo para o próximo bimestre. Deixa eu ir anotando. Deixa eu terminar, só vou encerrar a nossa gravação. Não, deixa eu anotar primeiro. Se não pôr o nome eu não vou dar, porque daí não estão com preguiça. Isabelle, Luiz, Oscar. Ó, só tem 1, 2, 3, 4 por enquanto. Cadê o Fábio? Você já tem 10, Isabela? Daí não vai dar, ainda não posso ficar devendo. Cadê o Fábio que estava ali? O Fábio está aqui. Já está com 10, por isso que não falou. Então tá bom, Fábio. Só vocês. Então, tirando o Fábio, tem 1, 2, 3, 4 nomes. Depois não adianta falar que estava e que não ouviu eu falando. Não, ó. Renata Dernier. Deixa eu pôr até o sobrenome, que acho que tem 2, né? Ana Júlia Moraes. Isabelle Trajano e o Luiz Oscar. Só isso. Professor, Oi. O senhor falou Isabela errada. É Isabelle Gregório que colocou o nome. A Trajano, que sou eu, não precisa, porque eu já tô com 10. Ah, tá. E como é que é o nome da outra? Isabelle? Isabelle Gregório. Gregório, pera lá. Que eu tô notando aqui no meu, ó. Professor, faltou eu aí. Eu coloquei meu nome, se o senhor viu. Mariana. Ah, Mariana. Tava sumida, hein? Mariana do quê? Mariana Lopes. Eu escrevi aí em cima. Mariana Lopes Teixeira. Mariana. Tá, eu vou lançar agora porque senão daqui a pouco começa a chover gente que diz que vai estar aqui na nossa exame. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que eu vou atribuir nota, né? Porque a Isabela não precisa e o Fábio não precisa. E com isso fecha ali as 7 pessoas. Certo? Belezinha, obrigada. Se vocês Obrigada, professor. Eu que agradeço. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida que eu possa esclarecer sobre a prova, né? Então seria aqui a vista de prova. E para aqueles que têm eixo ou NPJ comigo, amanhã a gente se vê. E para aqueles que não têm,
Bom descanso, bom resto de semana. Semana que vem a gente não tem aula porque é semana jurídica, mas a gente se encontra ali que eu vou trabalhar em algumas das salas lá da apresentação dos artigos. Combinado? Tudo de bom, forte abraço, tchau para vocês. Tchau, tudo de bom, professor.